mercado imobiliário, sobre construção, sobre regras, sobre leis que regem aí o nosso mercado. E o nosso primeiro convidado foi Alessandro, que é arquiteto urbanista, que trabalha também aqui na Prefeitura Municipal de Guanambi, que, mais do que ninguém, está aí por dentro de todas as regras e os percalços que a gente passa de vez em quando. Vou passar a palavra para ele, para que ele possa nos explicar sobre loteamento, sobre as regras de aprovação de loteamento, até para não enrolar aqui, porque a gente tem que ser objetivo e direto, não é mesmo? Uma boa noite, espero que todos aproveitem. Se tiver dúvida, gente, pergunta e pergunta de novo, viu? Só não pode perguntar muito, a gente já sabe do que eu estou falando. Alessandro, boa noite, a palavra é toda sua. Obrigado a todos. Estou aqui, o Felipe, eu sou arquiteto urbanista, ele é engenheiro civil, e aí a gente vai estar junto nessa apresentação, porque é muito importante para o desenvolvimento urbano o papel dos corretores. Os corretores é uma peça-chave nessa questão do desenvolvimento urbano. Ele não apenas vende algo que já existe, mas ele ajuda a construir com o interessado, com aquela pessoa que procura ele, algo importante para o município. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem um terreno e ele não sabe o que construir. Ele tem uma área, não sabe se ele faz um loteamento, se ele faz um condomínio. Ele tem um outro terreno, não sabe se faz um comércio, se faz uma residência. E muitas vezes vai ao corretor, não só como alguém que vende, mas como um parceiro de ideias. Então, o corretor, ele ajuda muito nessa questão do desenvolvimento, porque está sempre trazendo ideias, sempre novidades. E o município, ele tem que apoiar esse segmento. Então, quando Diânia fez o convite, nós nos sentimos muito honrados com o convite, devido à importância que nós damos aos corretores. Nos nossos projetos, também, né, que nós, além de eu trabalhar em prefeitura, né, eu e o Felipe, nós trabalhamos com projetos aqui para Guanambi e fora, e os corretores são sempre parceiros. E agora chegou um momento de a gente estreitar essa relação e trazer bastante conhecimento para vocês. Hoje nós vamos estar trazendo aqui muitas coisas ligadas a como regularizar. Alguém, você pode passar aqui para mim, Diana? Mas aí você vai ficar na frente, né? É só uma seta aqui, é só para frente. É aprovação e regularização de empreendimentos. Então, muitas vezes, tem que pegar uma cadeira. Então, a gente precisa aprovar e regularizar empreendimentos. E muitas vezes as pessoas vão até vocês e querem regularizar um empreendimento junto ao cartório. Existe uma construção, mas essa construção não está averbada. Como que resolve? É uma construção antiga, é uma construção nova. Ou então existe no cartório dizendo que naquele terreno tem uma casa de adobe, mas não existe mais, já foi demolida. Como é que tira isso do cartório? Como é que regulariza junto à prefeitura essa demolição que aconteceu no passado? Ou uma demolição que quer fazer agora no presente? Um loteamento, quer construir um loteamento, um condomínio. Então, vocês não apenas vendem, mas colaboram com essas pessoas para tornar o desejo dela uma realidade. Então, hoje nós vamos explicar sobre aprovação e regularização de empreendimentos. Pode passar. Vou passar aqui para Felipe, ele se apresentar. Boa noite a todos. Pode. Acredito que uma parte das pessoas aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou Felipe. Volta aí rapidinho. Só, Felipe, para agradecer formalmente ao pessoal, aos presentes e à delegacia do CRES. Certo. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, do convite de Diânia e a delegacia do CRES. Me apresentando aqui rapidamente, eu me chamo Felipe, eu sou engenheiro civil, eu tenho alguns trabalhos aqui na cidade, também
em parceria com a Alessandra. Tchau. Também tem projetos na região. E só complementando o que o Alessandro já disse, para a gente ser mais objetivo, o nosso objetivo, a nossa pauta, nada mais é que mostrar para vocês as principais modalidades de produtos que chegam na prefeitura, no cartório, que é o alvará de construção, alvará de demolição, desmembramento, desdobro, amembramento, projeto de parcelamento de solo, quais são os tipos de parcelamento de solo, que aí vai entrar no produto de loteamento, de condomínio urbano, condomínio de chácara. Então a gente vai explicar de uma forma detalhada e objetiva qual é o passo a passo para fazer cada produto desse. Até para quando surgir, né, um cliente ou uma pessoa tiver uma dúvida, vocês saberem instruir de uma forma mais fácil, né, para compreender. Esse aqui é um dos meus trabalhos, né? Falando aqui, eu desenvolvo projetos estruturais, hidrossanitário, desenvolvo também projetos de edificações, projetos 3D, desenvolvo projetos de levantamento cadastral, que a gente vai estar explicando sobre ele também. Responsável técnico por demolições, projetos de desmembramento e desdobro, loteamentos, condomínios de lotes e chácaras recreativas. E execuções de obra, desde a empreita, execução total, de loteamentos e edificações. O microfone na... Coloca o microfone para nós aí. Pode passar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou arquiteto urbanista, eu estou como arquiteto concursado da Prefeitura Municipal de Guanambi, eu sou estou como diretor de urbanismo da Secretaria da Infraestrutura e como fiscal sanitário pela Secretaria de Saúde. Também sou conselheiro do Concidade do Estado da Bahia pelo território de identidade aqui do Sertão Produtivo. Pode passar. Nós vamos apresentar os seguintes temas: alvará de construção, reforma, ampliação e demolição, como dar entrada, como regularizar, e aí vocês vão poder encantar o cliente, porque às vezes o cliente vai apenas com um objetivo e vocês podem dar diversas informações. Aí ele vai dizer: esse corretor sabe bastante, esse corretor me ajudou muito. Eu estava com um pepino, não sabia como resolver nessa questão da demolição, da ampliação, e ele me deu umas informações, foi muito interessante, facilitou muito minha vida. Então, essas informações vão ajudar vocês. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai procurar sanar aqui, mas no final vai ter os nossos contatos. E quem não tem nosso telefone, salva, marca, tira dúvida pessoalmente ou também pelo telefone, pelo WhatsApp. Então nós vamos falar sobre esse tema. Vamos falar também sobre levantamento cadastral e habite-se. Vamos explicar o que é, né, levantamento cadastral e tudo mais. E desmembramento, desdobro e fracionamento e loteamentos. Loteamentos, condomínio de lotes e chácaras. Então, essa a parte como é mais complexa, a gente deixou então para o final. E aí a gente vai depois fazer as considerações finais. Aqui nós vamos falar rapidinho só de algumas leis básicas, que é interessante depois vocês leem. Depois eu vou mandar no WhatsApp para a diretora do CRES, e aí ela encaminha para vocês essas legislações, porque aí vocês podem ler e se inteirar mais. Delegada. Então, a delegada. A gente tem a Lei Federal de Condomínio, que é a 4.591. Temos a de parcelamento de solo, que é 6766, que é federal. Temos o nosso Código de Obras, que é interessante vocês também ter a cópia, ele em PDF, para passar para pessoas que interessadas. O plano diretor, esse plano diretor está vencido em 2017, mas ele ainda é consultado, então também vou disponibilizar o PDF dele. E a nossa lei de parcelamento de solo, que é a 1208. Tiveram alguns itens revisados, e aí também eu vou mandar as cópias das revisões. Além disso, nós temos o Código Civil, o Estatuto da Cidade,
e de outras leis federais também que estabelecem critérios como mobilidade, acessibilidade e outros. A nossa lei municipal também de perímetro urbano, isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque Guanambi tem uma lei de perímetro urbano em 2016 para cá, e ela vai definir o que é área urbana, área de expansão urbana, área rural e área de urbanização específica. As pessoas vão procurar para vocês, por exemplo, dizer assim: eu tenho uma área, eu queria fazer um condomínio de chácaras. Primeira coisa que você tem que saber é: tá onde no município? Tá dentro do perímetro urbano, fora do perímetro urbano, na zona de expansão, onde é que está? Porque, por exemplo, e a gente vai chegar lá, se o condomínio, a área que ele quer fazer um condomínio de chácara estiver dentro do perímetro urbano, não pode. E o nosso perímetro urbano é muito grande. No perímetro urbano só pode loteamentos e condomínios desses tradicionais urbanos. Então, conhecer a lei e o mapa, e ter esse mapa fácil para na hora lá consultar, vai ser uma grande ferramenta para vocês no trabalho. Porque se uma pessoa procurar, eu quero fazer um loteamento, será que aquele terreno dele está dentro do perímetro urbano? Aí vocês vão ter uma noção. Depois vocês solicitam na prefeitura uma declaração. Aí a gente vai dar uma declaração formal, se está ou não. Esse mapa, Alessandro, você tem ele para disponibilizar para a gente? Então, vamos disponibilizar o mapa e a lei. A outra questão também é o nosso Código de Obras. Ele é de 94, mas ele teve uma pequena revisão em 2017 e a gente vai precisar nos mobilizar para fazer uma grande revisão do Código de Obra. Por exemplo, se alguém aparecer aí para vocês com a área interessado em fazer um shopping em Guanambi, o nosso Código de Obra de 1994 não contempla. Vocês sabem que um shopping vai ter que ter a normativa, tem que ter uma vaga de estacionamento para cada X metros quadrados de área de loja, tem que ter um vaso sanitário para cada X metros quadrados de área. Mas nós não temos essas regras, então estamos atrasados. Então vocês, para não perder o negócio, precisa nos ajudar a mobilizar o poder público a revisar a lei e incluir várias coisas novas. Por exemplo, estúdio. Porque aqui nós temos faculdades de medicina e outros. E às vezes a pessoa quer só uma coisa pequenininha. E a nossa lei de 94 pede uns cômodos enormes. E aí, mesmo revisado em 2017, ainda precisa de muita coisa. A gente vai trabalhar junto, ok? Para quando aparecer a oportunidade, vocês não perderem. E além disso, tem outras resoluções, como as resoluções que falam de vagas de estacionamento para idosos, deficientes e outros. Resolução CONTRAN. Então, tem muitas leis para a gente trabalhar. Mas, indo em frente, além disso, nós temos as normas da BNT. Além de termos leis federais, estaduais, municipais, nós temos normas da BNT para atender, inclusive a de acessibilidade, que é a 9050. Então, seus clientes têm que estarem bem atentos, que ele tem que procurar profissionais que conheçam a legislação, conheçam as normas, para fazer as coisas dentro das leis e das normas, para poder, quando precisar regularizar fácil. Aí nós temos uma questão bem importante, esses três, que é a distância para a rede de energia. Às vezes você vai pegar uma construção, querer regularizar, e ele pode bater no problema da distância da fiação. Porque uma fiação de até 13 kV, 13.8, tem que estar afastada do fio 1,5 m. A de 34 kV, que é uma potência maior, tem que estar 1,70 m do fio. E a pequena, que é essa de 127, 200, basta estar 1,20 m da fiação. Então, as pessoas já precisam construir no afastamento correto da rede, porque pode criar algum problema com a regularização. Além disso, aqui foi a questão do shopping que eu falei, então, de a gente trabalhar depois para revisar esse código de obras. Pronto.
Então, vamos começar falando sobre os assuntos. Vou passar aqui também para Felipe. Não, ainda nessa parte. Vocês querem dar entrada em qualquer coisa lá na infra. Por exemplo, alvará de construção, habite-se. O primeiro passo para dar entrada na Secretaria de Infraestrutura, em um alvará de construção, em um levantamento cadastral, em um desdobro, parcelamento de solo, a primeira etapa a se fazer é solicitar a taxa de análise. Essa taxa de análise, ela tem o modelo dessa ficha, depois a gente pode estar disponibilizando para vocês, e vocês vão descrever aí a área construída do imóvel e do serviço que se trata, se é uma demolição, se é um alvará de construção. E essa taxa de análise, ela é cobrada em cima do metro quadrado da área construída. O metro quadrado da área construída é a área coberta, para quem quiser entender. Então, a gente tem uma modalidade aqui, dentro dessa metragem, que se, por exemplo, se essa construção ela for uma residência ou um comércio, ela tem um preço em cima do metro quadrado da área construída. Mas se for um galpão, o preço não é o mesmo, é mais barato. Então é importante vocês terem um conhecimento, porque eu já presenciei alguns casos que quando chega lá a pessoa não especifica e pega o preço de um comércio, de uma residência, sendo que poderia ter o desconto que é a construção de um galpão. E por que de um galpão é mais barato do que a análise da área construída de uma residência ou de um comércio? Porque um galpão é um espaço aberto, não tem divisões, então logo o seu preço para análise é menor. Além disso, para a gente dar entrada lá, a prefeitura vai perguntar qual é o número da inscrição. Qual é o número da inscrição do imóvel? Aquela que tem no carnezinho do IPTU. Sem esse número, não tem como gerar a taxa da análise. Porque a taxa é gerada naquele cadastro. E aí, uma coisa muito interessante, vocês vão encontrar uma pessoa que tem um terreno. O terreno dele ainda está como rural, mas está dentro do perímetro urbano. Aí agora, ele quer criar ali um desmembramento. Tirar 1.000 metros para vender para ele. Mas o terreno não está cadastrado ainda lá no Tributos, lá em Celcina. E aí, quando chegar lá na infra, para fazer o desmembramento, não tem como. Primeiro, tem que ir no Tributos e fazer o quê? Cadastrar aquele terreno que está como rural, levar a documentação, se informar no Tributos o que é necessário. E aí o Tributos vai cadastrar aquela gleba, digamos, de 10 hectares. Aí vocês têm que estar atento que, como ainda mantém as características rurais, de fazer a observação para, na inscrição, colocar como rural. Porque senão, vocês vão receber um carnê do IPTU cobrando em cima de 10 hectares um IPTU urbano. Então é chegar e dizer, queremos cadastrar, mas como rural, porque tem as características rurais. Aí, o pedaço que vai tirar, por ser menor que 4 hectares, vai tirar só 1.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. Não tem como esse pedaço ficar rural. Esse pedaço que é o menor, aí é um parcelamento de solo urbano. Então, ele vai passar depois cobrar IPTU. Mas aquele restante que ficou maior que 4 hectares, ele permanecer como rural, com as características rurais, para cobrar só o ITR e não o IPTU. Então, vocês, para fazer o desmembramento, têm que criar o número da inscrição. E aí, para levar lá para tirar alvará de demolição, habite-se, cadastral, tudo isso que o Felipe falou, precisa do número da inscrição. Se esquecer isso, o contribuinte, e no caso de vocês, clientes, né, os nossos clientes, vão ficar super chateados, porque vai dar uma viagem perdida. Quando chega lá, vai dizer, não tem como tirar sua taxa, não, porque não tem inscrição. Pode passar, Diane, para outro. Só dando uma pausa. Só complementando aqui, Alessandro, o seu comentário, a gente já viu exemplos de pessoas, por exemplo, a pessoa está ali na expectativa para construir, na ansiedade, e quer logo tirar a documentação, porque 90% dos casos das pessoas que querem tirar alvará de construção nunca vai ser num tempo normal, sempre é na correria, sempre na...
Aí vai lá, chega na prefeitura com toda a documentação e aí ele recebe a notícia que não tem o número do imóvel. Aí ele vai ter que passar por um constrangimento, às vezes tem um RT lá que está escrita sem número, aí vai ter que retificar, aí a pessoa já imprimiu todos os projetos, todas as vias, colocou lá sem a informação do número do lote, também vai jogar fora, porque tem que ter o número do lote. Por isso que é importantíssimo avisar o cliente isso desde o início, justamente para não passar por uma situação como essa. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu falei sobre a metodologia que é cobrada a taxa de análise, mas tem uma pontualidade. Eu falei sobre a questão da área construída. Por exemplo, eu tenho um lote de 300 metros quadrados, mas só vou construir dentro desse lote de 300 metros, 100 metros de construção. Então, a taxa vai ser cobrada em cima dos 100 metros. Porém, entretanto, em um processo de desdobro, de desmembramento, você não tem área construída. Você tem ali um terreno de 300 e você vai fazer 2 terrenos de 150. Aí, ué, Felipe, como é que é cobrado então essa taxa se é em cima do metro quadrado da área construída? Nesse caso, é cobrado uma taxa em cima da área fracionada. Então, aí é um valor também específico para a questão de desmembramento. Então, a questão da taxa da área construída, ela é aplicável quando é numa construção. Quando é num parcelamento, num desdobro, é em cima da área que foi fracionada. E aí, complementando sobre essa questão do número, é muito importante. Veja bem, como saber se o número que está pregado na parede realmente é um número real para a prefeitura, ou se for um número que alguém colocou no passado, mas não tem registro na prefeitura. Se não tiver registro, se foi a Embasa que colocou, Coelba, não tem registro na prefeitura, o projeto, o alvará vai ficar lá parado, porque não tem número. Então, para não ter surpresa, pede no Tributos a certidão negativa, né, a CND, certidão negativa lá do Tributos, ou a certidão de registro do imóvel lá no Tributos. Aí vai ter a parte número. Vocês vão ter que ter uma atenção. Se o número estiver repetido no final da inscrição municipal, é possível que não tenha número. Vocês têm que tirar a dúvida com Noé. Digamos, o número da inscrição municipal do imóvel do carnê IPTU termina, por exemplo, com o número 150. Aí na parte de número tem 150. Esse 150 não é o número de porta. É o final do número da inscrição municipal. Aí muita gente erra e atrasa a vida da pessoa toda. Então é só tirar lá e perguntar, vem cá, confere só aqui para mim, com alguém do balcão, aqui tem número de porta já comprado? E aí você vai livrar o seu cliente de uma dor de cabeça por uma besteira de um número de porta. Bastante importante isso. Pessoal, uma outra situação que eu também já presenciei aqui, e pode até parecer um tanto quanto óbvio, mas é importantíssimo ter esse cuidado no início, quando uma pessoa quer, por exemplo, fazer um projeto. Porque quando a pessoa vai tirar a taxa de análise, se pressupõe que ela já está com o projeto pronto, ela vai ali já dar a área tudo, e depois que pagar a taxa de análise com comprovante, vai dar sequência no seu processo. Mas antes do projeto, antes de tudo, é importantíssimo ver algumas questões. Por exemplo, como que está a situação atual do imóvel? Pode parecer óbvio, mas a gente já recebeu alguns casos de quando chega lá na prefeitura o projeto todo bonitinho, dentro do Código de Obra, respeitando tudo, vem a certidão de inteiro teor, o imóvel hipotecado. Quando isso acontecer, você não faz nada. Então não tem como a gente dar seguimento no processo de um imóvel hipotecado. Eu sei que é uma informação óbvia, mas já aconteceu em alguns casos aqui. Pode... Mas se for um lote e eu for querer fazer uma construção, aí eu não consigo alvará também, não? Você só... Então, toda questão que foge ao do dia a dia, a gente encaminha ao jurídico. O jurídico, então, emite um parecer. Ele vai analisar esse caso típico dessa hipoteca, ou da penhora. Então, tem casos que são trabalhistas. Tem um terreno, aquele terreno está em causa trabalhista, porque uma pessoa moveu uma ação. É diferente de que você colocou num banco, né, de um empréstimo. Então, existem tipos diferentes. Então, a gente inicialmente trava
e aí depois encaminha para o jurídico para tirar dúvida. Em cima da dúvida, pode ser que o caso específico possa ser liberado ou não. Então, daí é importante essa consulta que Felipe falou. E o prazo dessa análise, Alessandro? Do jurídico? Ah, pronto. Pode responder? Posso. Isso vai depender de contexto para contexto. Se for uma situação mais específica, vai ter um prazo X. Se for uma situação que é de fácil ali análise, mas isso aí já está ligado com o jurídico, é questão do prazo da análise deles, né? Deixa eu só complementar, então. O pessoal do jurídico hoje, eles estão bem céleres, bem rápidos. Mas devido à complexidade, pode demorar um pouco mais. Mas às vezes até em uma semana, 15 dias, o processo pode ser liberado. Mas aí depende da complexidade, porque às vezes os documentos vêm incompletos. Às vezes, por exemplo, a gente pede inteiro teor, o inteiro teor vem 100 páginas. O inteiro teor tem 5 páginas, só vieram 3. As outras 2 no meio ou em algum lugar sumiu. Então, assim, quando o jurídico vai analisar, ele sente necessidade de outros documentos e, a depender da complexidade, isso pode levar um tempo. A gente pode passar para a outra folha. Depois que a gente fez a parte da taxa, que tirou a taxa, aí agora chegou a hora de dar a entrada. Para dar entrada, você vai juntar todas as documentações que a gente vai falar mais à frente no próximo slide. Mas na frente dessa documentação, dos projetos e todos os documentos, tem que vir essa folha. A gente também vai disponibilizar esse PDF para vocês. Vocês vão preencher. Ele é de marcar. Aquela foi para pedir a taxa. Agora que pagou a taxa, vai dar entrada. Na hora de dar entrada, a taxa já tem que estar paga com 24 horas no sistema. Porque já teve casos de botar em agendamento ou o sistema dá algum problema. Então, pagou, depois preenche essa ficha. Essa ficha vai agora dizer o que é que você está entregando. Ela, na verdade, é um protocolo de entrega. Quem quiser tem o direito de, na hora de entregar, pedir o recebido, que entregou esse documento mesmo. Mas se não pedir, não entregam. Esse documento fica lá com a pasta na prefeitura. Então, é importante, uma sugestão, pedir o recebido do que está levando. Só uma outra informação complementando sobre a questão da hipoteca. É comum, às vezes, a pessoa já ter a escritura do imóvel e confia naquela informação que está ali. Por isso que hoje a gente pede a certidão de inteiro teor, que nada mais é que o cadastro atualizado do imóvel. Lá vai constar todo o histórico do que aconteceu com aquele imóvel. Então, às vezes, a gente já teve casos como esse, pegamos a escritura, analisamos, estava tudo ok, só que a escritura é de 1900 e borrachinha, 1998, 2002, 2005. Só que a hipoteca naquele imóvel aconteceu em 2023. Então a pessoa tinha aquele documento, achou que estava tudo ok, mas quando foi tirar a certidão de inteiro teor, viu que aconteceu uma hipoteca naquele imóvel em questão. A certidão de inteiro teor também, ela não só vai ser necessária para ter essa análise mais criteriosa, como também é item obrigatório, que depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, como parte dos documentos necessários. Então hoje a gente não está mais aceitando a escritura. Antes era assim, a gente aceitava, mas agora só com a certidão de inteiro teor, mas a gente vai explicar mais detalhadamente quando a gente chegar na parte de documentação. Às vezes também acontece também, o imóvel, o cliente tem um imóvel, está em hipoteca nenhuma, ele não fez nenhum financiamento do banco, mas hoje em dia a Receita Federal, qualquer débito que você tiver, ela vai lá com restrição. Aí quando você pede a certidão, que é necessária, aí não aparece. Aí o cliente diz, não, meu terreno está quitado, não deu nada. Aí quando faz o levantamento, então a dica lá na Receita Federal, não sei quanto tempo atrás, aí se hipoteca. Sim, já Sim. aconteceu. Além da hipoteca, temos também, foi muito bom, bem colocado, temos também penhora e temos também indisponibilidade pela justiça. Eu já tive um caso que foi solicitado pegar o lote e dividir em 2. Mas, em vez de trazer o inteiro teor, trouxeram uma escritura antiga. Quando a gente pediu o inteiro teor, no inteiro teor constava indisponibilidade pela justiça. O bem estava indisponível.
Como é que a gente vai pegar um bem disponível e parcelar? Então, tem detalhes que são super complicados. Bem, quem pode assinar aqui na hora de solicitar? Vocês, o despachante, alguém que está resolvendo o problema, não necessariamente o proprietário. Mas se for demolição, só quem pode pedir para demolir aquela casa é o dono. Ou alguém que tem uma procuração. Ou o inventariante. Mas não só isso, depois a gente vai falar mais. Mas quando é demolição é super complicado. Porque imagina, tem um terreno. E aí alguém constrói naquele terreno uma benfeitoria. Se depois algum herdeiro se questionar, poxa, mas fez uma benfeitoria, menos pior. Agora se pega a casa do pai, a casa da mãe, que tem valor sentimental, e aí a gente faz a demolição, e ele não tinha dado o ok, foi só o outro irmão querendo logo, então isso pode dar um grande pepino. Então demolição é super complicado, a gente vai chegar lá. Então aqui é a ficha, e aí agora vamos para os tipos de, agora alvará de construção, reforma e ampliação. Uma vez que pagou a taxa de análise, tudo ok, levou o comprovante, aí agora a gente vai preencher aquela ficha que a Alessandra acabou de mostrar aqui, preencheu, tudo certinho, agora a gente vai falar sobre as tipologias, né? A começar pelo alvará de construção. Quais são as documentações necessárias para tirar um alvará de construção? O comprovante da taxa de análise, que for aquele primeiro item, a certidão de inteiro teor do imóvel ou escritura registrada há menos de 30 dias, que foi sobre o que eu falei, né? O número do imóvel registrado pelo tributos, que foi o que a Alessandra citou, sobre o número de porta. Para quem não tem, solicitado lá na Secretaria de Tributos com Noé, é bem rápido, bem tranquilo para tirar. A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, ou RRT, que no caso do arquiteto, do responsável técnico pelo projeto e execução. Que podem ser um documento só, ou pode ser um profissional fez o projeto, e o outro profissional ser responsável pela execução. Já chegou casos lá que só foi o de projeto, não foi o de execução. Ou só foi o de execução, não foi o de projeto. Então tem que estar atento que tem que ter, se quer uma licença para construir, tem que ter ART de projeto e de execução. Essa ART é aquela da taxa que paga no CREA, tem um boleto, e aí o profissional se responsabiliza por aquele projeto ou pela execução da obra. É importante você saber diferenciar para o cliente que a RT de projeto é o do responsável técnico que fez o projeto. A da execução, o próprio nome já fala, vai ser a pessoa que vai estar ali sobre a responsabilidade de execução da obra. Uma sugestão que às vezes a gente faz muito para não precisar, por exemplo, pagar 2 RTs, se o mesmo profissional que fez o projeto vai ser o profissional do qual vai executar, não é necessária 2 RTs. Você pode fazer uma RT só que engloba os 2 serviços, projeto e execução. Aí você tem aí, evita ter um custo de um RT a mais. Continuando aqui, sobre as documentações, uma via do projeto arquitetônico e uma via do projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário é o projeto de instalações das tubulações, água fria, esgoto e águas pluviais. A gente resume no projeto hidrossanitário. Observações. Aí só, parênteses. Pronto. Por que uma via só? Porque é para análise. Se analisar e tiver ok, depois vai vir mais outro jogo para a gente carimbar a prefeitura carimbar e devolver. Mas no início vocês colocam uma via só. Tem pessoas que é muito autoconfiante. Não, vou imprimir logo os 2 jogos. E aí quando chega lá tem erro. E aí? Vai gastar de novo para imprimir. Então imprime uma só. E pior quando é de parcelamento de solo, de desdobro, que é 4. Aí tem gente que logo que imprime 4. Quando chega lá está com erro. Então, vamos imprimir uma, analisar e ver. Qualquer um de nós, por mais experiente, pode errar. Então, às vezes digitou um número errado, um 6 digitou 8 e assim por diante. A outra coisa muito importante que o Felipe falou foi do hidrossanitário.
um problema muito recorrente é que as pessoas só mandam o projeto de água, da torneira, da água e do esgoto. E esquece da água da chuva, que é o pluvial. Por quê? Porque imagina, Guanambi quase não chove. Quando chove, é aquela chuva forte. A água vai para onde? Então é a água que cai no telhado e a água que cai no quintal, que cai numa varanda descoberta, que cai em um corredor. Tem a grelha, tem... Como é que essa água vai? E se tiver rede de drenagem, vai ligar na drenagem. Senão ela vai passar por debaixo do passeio e seguir na sarjeta ao longo da rua. Então é importante. E o de água tem que ir com isométrico. E tem muito problema porque vai faltando esses projetos. E aí demora. Então as pessoas já estão querendo construir. Olha, se vocês conseguirem influenciar, né, o arquiteto, o engenheiro, a equipe, a pessoa que está resolvendo o assunto, em chegar lá redondinho, você vai ser um profissional diferente no mercado. Então coloca um estagiário, vê se tem alguém ou um parceiro para poder o kit chegar redondo. Aí a pessoa já vai procurar sempre aquele que não dá dor de cabeça. Então, se aprofunde nesses detalhes, a gente explica com mais calma depois, mas vamos chegar com o pessoal que quer rapidez. A gente quer fazer lá rápido, mas tem que chegar redondinho. Só complementando, é muito importante justamente instruir um cliente justamente para não ter esse transtorno. Que a gente vê muitas pessoas falando, toda hora é uma coisa diferente que está exigindo. Não, o que exigiu sempre foi o mesmo. Na verdade, chegou incompleto. Então, quanto melhor vocês passam a informação para eles, menos a chance de ter esse retrabalho, essa volta, esse transtorno. Observações. Será conferido pelo tributos a certidão negativa de débito do imóvel no ato da confecção do alvará. O que é a certidão negativa de débito? É para saber se aquele imóvel em questão está em dia com o IPTU. Para projeto com pavimento em subsolo, é necessário a apresentação do EIV, que é Estudo de Impacto de Vizinhança, referente à execução do subsolo e laudo de análise do solo, sondagem geológica com RT. Por que é necessário isso? Por exemplo, a pessoa ela quer fazer um subsolo, um estacionamento subterrâneo. Mas às vezes muita gente alega, não tem a questão, realmente eu posso fazer um subsolo nessa área? Então o que me garante tecnicamente que aquela área eu possa ali estar construindo um subsolo? Primeiro, a sondagem, que vai fazer uma investigação no solo, se naquele solo tem algum lençol freático, se aquele solo tem lajedo. Imagine como é que a pessoa vai fazer subsolo num lajedo, não tem como. Então, primeiro, a pessoa precisa estar coberta, tecnicamente. E como que a pessoa está coberta tecnicamente? Tendo uma sondagem, que é um estudo do solo, e o estudo de impacto de vizinhança. O que seria, em poucas palavras, o estudo de impacto de vizinhança? Qual é o impacto que a construção daquele subsolo vai causar nos meus vizinhos? Por exemplo, vai ter detonação ali para abaixar o solo? Isso é permitido naquele contexto específico? Por isso que você precisa fazer esse estudo também, além da sondagem, que é um caso mais pontual. Isso. Então, também nesse estudo, vocês pedem, sempre falam para o cliente, fotografar os vizinhos, porque depois já tinha rachadura, já tinha coisa, tem gente que dá desperto, aí quer dizer que foi aquela escavação, que fez rachadura, que não sei o quê. Então, por isso que é interessante fazer esse registro fotográfico. Só concluindo, mas já pode deixar aí, se for outros tipos, nós estamos falando aqui geral, vai acontecer coisas específicas, por exemplo, posto de combustível. É só isso? Não. E a licença ambiental? Então, a depender do tipo de construção, vai ter outros documentos. Mas a gente pode, em um outro momento, aprofundar outros detalhes, porque são vários. Então, se for de uma área como de botijão de gás, um depósito de botijão de gás, ou de madeireira, vai precisar também de documentos ligados ao meio ambiente para o alvará de construção. O ABITSE.
Nesse tipo de edificação é mais em caso muito pontual. Por exemplo, só citando alguns exemplos, posto de combustível, clínica, hospital. Rapidamente, posto de combustível vai precisar de um projeto específico chamado de combate a incêndio e de SPDA. O projeto de uma clínica vai pedir um projeto que atenda às normas da vigilância sanitária. Então, tem alguns tipos de produtos mais específicos que em um outro momento a gente pode trocar uma ideia para a gente estar apresentando para vocês, mas são casos mais pontuais. O ABITS, pode falar. ABITS. Solicitação de ABITS do imóvel. Só para resumir, o que seria o ABITS? O ABITS nada mais é que um atestado que aquele imóvel se encontra em um estado habitável. E como que o imóvel está habitável? Por exemplo, algumas situações. O imóvel ele já se encontra pronto, tem 2 banheiros, só que um ali não está pronto e o outro banheiro já se encontra pronto. Eu consigo morar nesse imóvel? Consigo, porque eu tenho um banheiro ali para utilizar. Então, seria mais nesse contexto. O imóvel hoje se encontra em estado habitável, então, se sim, a pessoa pode solicitar o ABITS. E para solicitar o ABITS, quais são as documentações? Comprovante da taxa de análise paga, a cópia do alvará de construção. Em caso de mudança de nome do proprietário, apresentar uma cópia de certidão de inteiro do imóvel ou escritura registrada há menos de 30 dias. Ficha de característica do imóvel, que depois a gente vai estar mostrando para vocês, disponibilizando também em PDF, o que seria essa ficha. Eu vou lhe devolver já, mas só para falar sobre esse assunto da mudança de nome, por que ele apareceu aqui? Porque às vezes ela deu entrada no alvará de construção. Durante a construção ele se interessou e ela vendeu. Agora ele quer o ABITS. E agora ele quer o ABITS no nome dele. Mas como é que agora a gente vai fazer o ABITS no nome dele se o alvará de construção está em nome dela? Simples. Traz o inteiro teor que mostra que agora o imóvel é seu. E aí agora o ABITS já vai sair no seu nome, ok? Além disso, às vezes, na hora do financiamento da Caixa, vou passar, o pessoal faz o outorgante e o outorgado. O alvará sai outorgante e outorgado. Ela é a dona do terreno hoje, mas ele quer construir lá, financiar na Caixa a aquisição do terreno e construção. Vai sair ela como outorgante, ele como outorgado. Aí ele vai construir. Nesse tempo, já passou o documento para o nome dele. Aí na hora que for tirar o ABITS, já soma esse negócio de outorgante e outorgado e agora você já vai aparecer lá como proprietário. Aí você fala da ficha. Vamos passar para a ficha, passa para outra, depois ele volta para a observação. Só para entender o que é a ficha. Mas que eu perdi a taxa de análise, que eu levei mais de 6 meses ou um ano para construir a casa, como é que eu faço? Pronto. Digamos, você pagou a taxa da análise. Lá a gente procura aproveitar todas as taxas pagas. Se o projeto não foi dado entrada, então a taxa é para analisar aquele projeto. Aí a gente tem como resgatar. Agora, faz de conta. Naquela época foi dada entrada com o projeto, fez uma análise, depois desistiu de fazer aquele, agora vai fazer um outro. Esse outro agora vai ter que ser analisado, porque agora é um outro projeto. Agora, o que for que a gente puder aproveitar de taxa, a gente faz. Inclusive, às vezes, quando acontece da pessoa pagar uma taxa de análise a mais, porque não soube dizer que era galpão, e tirou a taxa como sendo de um imóvel comercial, que é caro, na hora que a gente está fazendo a análise do projeto, detecta. Quando a gente manda fazer o alvará, aí a gente diz, olha, a pessoa pagou mais caro na análise, abate a diferença agora. Tem que estar atento. O que a gente puder aproveitar, a gente vai aproveitar. Principalmente, pessoal, se um imóvel é um imóvel grande. Então, se você não estiver atento a esses detalhes, você vai pagar toda aquela área proporcional à área construída, como se fosse um ponto comercial ou uma residência. Essa aqui é a ficha cadastral do imóvel, que é um dos documentos que vai ser necessário para tirar o ABITS. A gente vai disponibilizar para vocês também. Ela nada mais você vai marcar com um xizinho as características da edificação. Por exemplo, cobertura. É telha cerâmica? É telha metálica? É laje impermeabilizada? Aí você vai lá e marca. Aí tem um tipo de alvenaria.
houve drywall, alvenaria cerâmica 100%, teve um híbrido. Se tiver duas, marca 2 quadrados. Marca 2 quadrados. Se tiver 3 tipos de telha, marca 3. O piso, porcelanato, piso vinílico. Então, nada mais é que você preencher a característica da edificação. Pode voltar. Não. Não. Isso é porque, antigamente, na confecção do cartório, o cartório às vezes coloca algumas referências. Lembra como era antes? Uma casa de adobe, coberto de telha, tal. Então a gente faz essa ficha porque o cartório pode aproveitar alguma informação aqui na hora da averbação. E aí já ter isso aqui para não precisar voltar, porque o cartório não tem uma informação e de repente quer uma informação. Então é um plus. Aí você só volta para ele ler a observação do habite. Dentro da documentação necessária para tirar o habite, a gente também tem aqui, caso o projeto sofra alterações durante a execução da obra, deverá ser apresentado o as-built. Eu já vou explicar do que se trata o as-built. Do projeto arquitetônico e hidrossanitário, este quando aplicável, assinado pelo proprietário responsável técnico, bem como RRT do responsável técnico pela alteração do projeto. O as-built nada mais é que um projeto atualizado, caso durante a execução aquela construção em específico sofra alguma alteração. Por exemplo, eu dei entrada lá com um projeto de um alvará de construção de uma casa com 3 quartos. Durante a execução, eu achei que não era necessário o 3º quarto. Eu peguei esse quarto e coloquei para crescer uma sala, vamos supor. Então eu alterei o projeto. Eu dei entrada com um projeto e durante a execução eu alterei esse projeto. Então, no ato do habite-se, você precisa desse projeto que é o as-built, que é como se encontra hoje a construção. Então, é o projeto atualizado. Então, qualquer alteração que teve ali durante o projeto, aí vai ter que ser atualizado no habite-se como se encontra hoje a execução. E isso é muito comum. Às vezes a pessoa constrói e durante a execução, eu queria dividir esse cômodo de tal forma, queria fazer alguma alteração. E aí, no ato do habite-se, entrega esse projeto atualizado. Eu só queria chamar a atenção que parece que é uma bobagem, mas volta muito a habite-se por causa disso. Porque, como o Felipe falou, é muito comum você alterar. A maioria das pessoas não conhece direito o projeto. Aí ele recebe o projeto do profissional e aí ele achou que aquele quarto estava bom, aquele tamanho, mas ele olhando na planta, ele não sabe direito. Quando ele chegou lá no canteiro, que viu a marcação de, mas esse negócio é muito pequeno, não, aqui não dá não. Chega mais para cá, aí começa a pedir as mudanças. Então isso é muito comum. Aí vai ter que alterar o projeto, fazer tal. E aí era para ter ido na prefeitura e atualizar o alvará de construção. Mas tem gente que não vai. Aí na hora do habite-se, vai, e às vezes já não é a mesma pessoa, porque já passou para outro. O outro está achando que está tudo direitinho. Eu quero meu habite-se. Quando a gente pega a documentação que abre a planta, no bate. Aí o que acontece é um transtorno, por causa de um detalhe. Se já consertou o projeto para o pedreiro fazer, se já mudou a escada de lugar, se fez um espaço gourmet atrás que não tinha, já tem o desenho, por que não levou? Não levou porque não tinha informação. Só uma observação? Aí dói porque a pessoa já tinha o projeto e agora tem todo um atraso porque só não tinha essa informação. Então essas informações valem ouro. Infelizmente, pessoal, já teve gente que utilizou isso como para dar uma desperto para pagar a taxa do alvará mais barato. Por exemplo, a pessoa tinha uma casa, lá no fundo tinha uma área gourmet. E aí a pessoa pode pensar, bom, eu vou apresentar o projeto para a prefeitura, sem a área gourmet aqui, para dizer que a área construída é menor, logo eu pago uma taxa de análise mais barata, uma taxa do alvará de construção mais barata, porque eu estou entregando um projeto fake para a prefeitura, que não é o real, mas o real que eu tenho aqui, que é com minha área gourmet. Então, justamente a pessoa que pensar dessa forma,
isso aí vai cair por terra, porque quando for fazer lá a vistoria ou a BITS, vai ver que naquele imóvel em questão não tinha construção que estava lá detalhada. Então, a gente fala assim porque já teve também casos como esse. Isso. Ó, tem que apresentar o alvará de construção para ter o ABITS. E no caso das construções que foram feitas sem alvará, como é que tira o ABITS? Aí passa aí ao próximo. Então, é o levantamento cadastral. O levantamento cadastral, tem diversos tipos para a gente chegar no levantamento cadastral. Bem, primeiro vai pagar a taxa da análise, vai levar o íntegro teor, ver se tem o número de porta, as RTs do responsável técnico pelo projeto do cadastro e o laudo. Vou explicar e depois o Felipe complementa. Bem, é uma construção que tem 20 anos. Cadê o projeto? Precisa do projeto para o processo do levantamento cadastral. Já perdeu, ninguém sabe onde é que está mais. E agora? Já teve um caso aqui de uma arquiteta que faleceu. Então, ou seja, era arquiteta, ela já faleceu. E agora, como é que eu consigo esse projeto? Não tem problema. Você contrata um arquiteto ou engenheiro para eles fazerem o cadastro. Eles vão lá e desenham o que tem. Eles vão botar o nome levantamento cadastral, porque o projeto não é deles, a parte intelectual, eles não são autores intelectual do projeto. Então, levantamento cadastral. Pronto, fez o levantamento do projeto, mas como é que está a condição? Porque uma construção nova teve a RT de execução. Lembra que para o alvará de construção tem que ter um arquiteto ou engenheiro para acompanhar a obra, emitir a RT de execução? Então, se aquilo ali apresentar um problema depois, tem que responder. Agora, uma construção que não teve, como é que a gente dá um ABITS sem ter uma análise de um profissional técnico? Então, a gente pede o laudo. Aí, vocês contratam o mesmo arquiteto ou engenheiro que vai fazer o levantamento cadastral, eles podem também fazer o laudo. Pode ser 2 ou 3 profissionais, um faz um trabalho conjunto com o outro, mas tem que emitir o laudo. Esse laudo, eles vão ter que dizer, no final das contas, que o imóvel não apresenta risco à ocupação. Se na hora do laudo aparece lá, o imóvel apresenta problemas nas instalações elétricas por serem antigas, com risco de curto-circuito, como é que a gente vai dar o ABITS? Então, se vocês contrataram um profissional e ele fez um trabalho sério como esse, viu que o problema da fiação era um risco, não dá entrada lá ainda com esse laudo. Faz a correção da fiação, chama novamente o profissional e agora veja se ficou bom. Não, agora está certo. Aí ele vai emitir o laudo que está tudo ok. É esse laudo que está tudo ok que tem que levar. Aquele laudo que detectou os problemas, tem que consertar os problemas e fazer um novo laudo, ok? Senão... Alessandro, Sim. no caso, ele vai lá, faz as correções, ele sabe que tem profissionais e profissionais. Às vezes, o cara vai lá, dá lá 3, 4, 5 mil reais para Eu ia falar sobre o profissional, ele faz um laudo e dá para você que está ok. Não existe vistoria do lado da prefeitura, não? Pode. Eu concluo depois você. Tá. Então, por que a prefeitura pede esse levantamento, esse laudo técnico com a RT? Porque... das barragens, né? Pronto. Porque esse profissional, vou responder a pergunta e fazer uma colocação. Esse profissional está emitindo uma ART. Ele está responsabilizando tecnicamente pelo que ele está falando. Se depois aquilo der um problema, ele responde igual aquele outro engenheiro ou arquiteto que assinou a RT da construção da casa. Aquele que teve a RT de construção, de execução. Se der um problema, ele não responde, que caiu, matou alguém? Pois é, esse daqui que foi feito por pedreiro, ninguém sabe como foi feita essa construção que está aí. Ele, ao assinar esse laudo e emitir a RT, ele está se responsabilizando que aquilo ali não oferece risco à ocupação. Se aquilo cai e tem algum problema, ele responde tecnicamente. Esse é um ponto. O outro, que foi a pergunta louvável de seu Mozart, é o seguinte. Todos os ABITS, que isso aqui é para solicitar o levantamento cadastral com ABITS, tem a vistoria da prefeitura.
Quando a gente vai vistoriar, a gente vistoria visualmente. Se ali existia uma trinca na parede, que era problema estrutural, mas no laudo, o profissional disse, não, isso aqui é só o reboco, pode emassar e pintar. Quando a gente da prefeitura vai, a gente não está vendo a rachadura que tinha, a gente está vendo só a pintura. Se nós detectarmos alguma coisa que envolva risco, a gente nega mesmo com laudo, que é o que o senhor falou. Mas quando a gente chega, muitas vezes está tudo maquiado, tudo pintadinho, tudo bonitinho, ou realmente está tudo bonitinho porque está. Até mesmo porque você não vai ter condições de ver como é que foi a fundação. Isso. Então a gente não tem, às vezes, como ter uma noção, igual o profissional que foi antes, do imóvel passar pela reforma. Porque muitas vezes esses imóveis passam pela reforma. Então, existe a verificação. Se a gente verificar uma coisa perigosa, a gente não dá. E aqui tem a importância desse profissional. Chamar um profissional sério, porque quando vocês venderem aquilo, ele assinou um RT, então aquilo ali ele fez com critério. Aí, além do levantamento cadastral, tem que ir o projeto, uma via, o laudo e aquela ficha de característica. Depois que está tudo ok, aí leva o outro jogo para a gente bater o carimbo, a prefeitura bater o carimbo, aprovar e entregar. Pode passar. Aí agora sobre demolição. Volta. Agora a gente vai falar sobre um outro produto, né, que é o alvará de demolição. Os documentos são comprovante da taxa de análise paga, certidão do inteiro teor do imóvel ou escritura registrada há menos de 30 dias, ART, RRT do responsável técnico pela demolição. Então, o alvará de demolição, ele também tem que ter um responsável técnico por aquela demolição. E muita gente fala, é só uma simples demolição. Pessoal, não é uma simples demolição. Tem demolições que são super complexas de se fazer. Tem demolições que você precisa, por exemplo, entrar em contato com o departamento de trânsito, porque você vai ter que interditar uma rua durante a demolição. Tem demolição que você vai fazer uma vibração, um impacto, que pode pegar, inclusive, uma construção de um vizinho. Então, você tem que ter um responsável técnico para saber como que faz a demolição daquele imóvel da maneira correta. Tem demolição que você usa explosivo, TNT, pode voar detrito, cair no carro, num bem material de uma pessoa, ou, quiçá, na cabeça de uma pessoa. Então, você imagina o que isso pode ocasionar. Então, a demolição, ela é um processo muito específico. E da mesma forma que o engenheiro, o responsável técnico faz um laudo para atestar que aquela construção está habitável, ou seja, não apresenta patologia de infiltração, de estrutura, na demolição da mesma forma. Então, geralmente existem no mercado profissionais específicos para demolição. Como é que eu faço uma detonação? Eu quero fazer uma piscina e tem um pedaço de uma rocha. Eu quero fazer a demolição de um cômodo, de um prédio. Imagine o quanto de poeira que ele vai gerar, o quanto de impacto que eu vou gerar. Então, é um documento muito sério e é importante falar isso, porque às vezes a pessoa quer facilitar, faz para mim aí, assina aí um RT de demolição para mim, que eu quero demolir tal imóvel. Então, é importante vocês alertarem isso para o contribuinte. Uma coisa muito importante para vocês corretores. Vocês pegam o inteiro teor. E o inteiro teor consta lá uma casa de adobe, com 2 portas, assim, assado, tantos metros quadrados. Você chega lá no lugar, não tem mais nada, é um terreno. Essa casa já demoliram há 10 anos, 20 anos, não está mais lá. Mas, para a dona Dalci tirar aquela casa velha que está lá e agora virar um lote para você vender, ela precisaria do alvará de demolição. Mas a gente não tem como dar um alvará de demolição se a demolição já aconteceu. Aí, como é que a gente resolve? É o atestado que a demolição já foi realizada. Aí nós vamos, a prefeitura vai em loco,
constata que a demolição já aconteceu e dá este documento. Veja bem, não era para cartório tirar imóvel nenhum só com alvará de demolição. Isso pode mudar a qualquer momento em qualquer cartório. Porque tem cartório que já sabe, já está praticando isso. Eles não pedem alvará de demolição, eles pedem, para todos os casos, o atestado de demolição. Veja bem, lá na escritura está dizendo que tem uma casa. Aí ele dá entrada na prefeitura e pede um alvará de demolição. Quem garante que ele demoliu para o cartório tirar aquele bem, aquele imóvel da escritura? É só um alvará. Você pega um alvará de construção e desiste de construir. Só porque você tem um alvará de construção, você construiu? Não. A mesma coisa é o alvará de demolição. Ou seja, com o alvará de construção, você averba, bota na escritura, com alvará? Não, só com habite-se. A mesma coisa. Só com alvará de demolição pode tirar? Não. Tem que ser com atestado que já foi demolido. Então, o processo correto é da entrada na prefeitura pedindo o alvará de demolição e depois que demoliu, pediu o atestado. Aí a prefeitura vai e atesta que realmente aconteceu. Igual a habite-se, que realmente construiu. Então, se o cartório fizer essa retirada sem o atestado, a qualquer momento ele pode não aceitar mais. A pessoa diz assim, o cartório agora mudou. Mas essa era a forma certa de se fazer. E vários cartórios só fazem dessa forma, com o atestado. Então, no caso de construção que existe, alvará de demolição e o atestado. Construção que já foi demolida há muito tempo, só o atestado. Aí alguém pode dar desperto. Já sei, não vou tirar o alvará de construção. Porque eu vou pagar 2 vezes. Então eu vou fazer o seguinte, vou demolir, depois que eu demolir, vou dizer à prefeitura, olhem, lá não tem mais construção nenhuma, eu quero o atestado. Só que o atestado da demolição, que não houve o alvará, é muito mais caro. Muito mais caro. E a que teve o alvará, quando você soma o valor do alvará de demolição e do atestado da que teve alvará de demolição, é um preço. O outro, que é só o atestado que não teve, é o preço muito maior. Então, não adianta, porque, na verdade, é prejuízo. Deixa eu só fazer uma observação. Da mesma forma também que as pessoas podem dar uma desperto e eu não vou atirar o alvará de construção, porque eu posso fazer o levantamento cadastral depois. Para que eu vou tirar o alvará de construção? Aí a pessoa vai entrar em 2 problemas. Primeiro que se a pessoa for tirar, averbar o habite-se e tirar o levantamento cadastral, ela vai pagar uma taxa muito mais cara se ela não fizesse da forma correta, que é tirar o alvará de construção no início. Segundo problema é que essa pessoa pode levar um processo agora do CREA, porque o CREA também é um outro órgão que faz fiscalização na cidade, e se o CREA geralmente tem a pessoa que faz a vistoria, perceber que tal construção não tem alvará de construção, além da pessoa ser multada, a pessoa responde criminalmente por aquela construção irregularizada. Então tem que ter esse cuidado, porque muita gente pode pensar dessa forma, eu não vou tirar o alvará de construção, porque se eu tenho uma possibilidade de tirar um levantamento cadastral, para que eu vou tirar o alvará de construção? Então é bom você alertar sobre essa questão. Sobre agora o desdobro ou desmembramento. Vamos então melhorar a nossa linguagem? Desmembramento não é a mesma coisa que desdobro. Desmembramento é uma coisa, desdobro é a mesma coisa que fracionamento. Como é isso, Alessandro? Eu tenho um lote no Renascer e quero dividir ele em 2. Eu quero desmembrar. Não é desmembrar. É fracionar. Porque ele é um lote. Lote não desmembra. Lote faz um desdobro ou fraciona. Porque ele já é lote. O desmembramento é quando é uma gleba. Não é um lote, é uma gleba. Qual é a diferença? A gleba é aquele terreno original. Você tem lá uma gleba de 4 hectares. É aquele terreno grande que não foi fruto de um loteamento. Ali é uma gleba.
Aí se você tirar 1.000 metros, 10.000 metros, é um desmembramento. Aí agora aquele pedaço que tirou vira lote, certo? Agora, se eu já tenho um lote e eu quero fracionar ele em 2, em 3, em 4, a depender do tamanho dele, porque ele é um lote já urbanizado, chamado com o nome lote, então aí ele é fracionamento ou desdobro. Para poder fazer o desmembramento daquela gleba ou o desdobro do lote, os documentos são a taxa, a certidão de ter o TO, a RT do projeto do desdobro ou do desmembramento e o memorial descritivo, que vai dizer que agora aquele terreno que foi desmembrado ou fracionado tem a frente com tal tamanho, o fundo, os confrontantes e tal. Depois Felipe vai falar um assunto novo do cartório. Precisa da via desse projeto, desse parcelamento, e uma via desse memorial. Aí, pode clicar que vai aparecer mais informação aqui embaixo. Aí, depois que tiver aprovado, vão ser 3 vias da RT, e, pode clicar, e mais 3 vias do projeto e também 3 vias do memorial. Porque tem que ser 4, a primeira mais 3. Por que 4, Alessandro? Porque uma fica na Secretaria da Infra. Uma vai para o Tributos para cadastrar aquele lote que foi criado ou alterado para fins de IPTU. O outro fica com o seu cliente. E o outro vai ficar lá no cartório para criar nova matrícula, ok? Antes só de passar para Felipe falar o assunto do cartório, eu quero falar agora do din-din, do preço da taxa para desmembrar. Você tem um lote de 1.000 metros. Vai tirar um de 300 e vai ficar quanto? 700. Você tem que identificar o seu engenheiro, o seu arquiteto, tem que identificar qual dos dois vai ser o remanescente. Aquele que vai ficar na matrícula. Isso. E qual é o que vai sair da matrícula para uma outra matrícula? Por que precisa identificar? Porque a prefeitura, na hora de cobrar o desmembramento, vai cobrar pelo lote que está sendo criado, o de 300 metros. O de 700, que é o remanescente, não vai ser cobrado, porque ele ficou na matrícula original. Mas aí a pessoa que fez não sabe. Chega lá na prefeitura, o desmembramento, ou no caso o desdobro, lote 1 e lote 2, parte 1 e parte 2. Não tem dizendo qual é o remanescente. Aí, a prefeitura pode simplesmente cobrar taxa em cima do de 700. E aí você está pagando muito mais do que o dobro. Por quê? Porque não identificou que aquele 700 era, na verdade, o remanescente. Que você só está criando agora um lote, porque o outro já existia. Ele ficou como remanescente. É importante explicar isso no documento. Agora, não adianta fazer só pensando em economizar. Tem que ser realmente o que vai ficar na matrícula. Porque se eu tenho um terreno de 1.000 e eu estou vendendo para ela 700 e eu vou ficar com 300, o remanescente não é o 700, é o 300. Mas na maioria das vezes é o contrário, o maior fica e o menor sai. Então tem que especificar, tá bom? Para seu cliente ver que você tá ajudando ele a economizar. Pessoal, esse serviço de desdobro, fracionamento, é um serviço muito comum, né, no cotidiano. E houve uma mudança recentemente agora, isso tem o quê? 30 dias para cá, no cartório, e é muito importante você estar alertando isso ao cliente ou proprietário. Muitos dos corretores, eles já tratam diretamente com o engenheiro. Por exemplo, o proprietário fala, você tem um engenheiro que você possa estar fazendo esse trabalho, aí às vezes a comunicação daquele processo em si é entre o corretor e o engenheiro, ou o arquiteto. Então é muito importante o corretor ter essa informação, porque antes,
para realizar o memorial descritivo, a gente tinha, por exemplo, o lote 5. No confrontante do lado direito está o lote 4 e o esquerdo está o lote 3. Essa era a situação que a gente fazia antes para determinar os confrontantes. Não é assim mais. E o fundo 20, por exemplo? E o fundo 20, por exemplo. Não é mais assim, pessoal, porque o processo de fracionamento e desdobro, ele passa por duas análises, na Secretaria de Infraestrutura e no cartório. O cartório não está mais aceitando dessa forma. Você não pode dizer que o lote 5 está confrontando pelo lado direito no lote 4, hipoteticamente falando aqui, e no lado esquerdo o lote 3. O lote 4 agora, você tem que dizer o número da inscrição e o número da matrícula. Ou seja, a pessoa que tem o lote 5, ela confronta no lado direito com o lote de inscrição tal, número de matrícula tal, de proprietário tal. Ou seja, antes o que era uma única informação, lote 4, agora são 3 informações. E agora a pessoa pode perguntar: Felipe, Alessandro, como que eu vou conseguir essa informação? Como que eu vou conseguir o número da inscrição do meu vizinho, o número da matrícula e às vezes até o nome, porque eu não sei se está mais no nome de tal pessoa. Como que eu vou conseguir ter essa informação? E não tem vizinho físico, só tem um capim e o mato. Só tem um capim e o mato. Aí, pessoal, vocês vão ter... Porque antes era muito fácil. Você abria o mapa do empreendimento, eu tenho um lote 5 ali, do lado direito, lote 4. Confronto com o lote 4. Era muito fácil, você via ali pelo mapa. Mas agora não é mais assim. Para você ter essas informações, depois posso até apresentar a ficha do cartório, do qual ele pede essa documentação. Posso estar disponibilizando para vocês. Mas para vocês conseguirem essas informações, você tem que ir no cartório e solicitar um documento chamado certidão de busca. Essa certidão de busca, ela vai lhe dar essas 3 informações: número da inscrição, número da matrícula e número e nome do proprietário. Então é importantíssimo vocês saberem disso, porque na prefeitura ainda aceita como lote 4. Mas lá no cartório não vai aceitar, e de nada adianta o cartório não aceitar, se é no cartório que vai passar a documentação. Então agora a gente pede essa certidão de busca. Eu tenho, por exemplo, esse lote 5. Vamos supor, numa situação aqui hipotética, que eu confronto com 3 lotes. Meu lado direito é o lote 4, meu lado esquerdo o lote 3, fundo lote 20. São 3 certidões de busca, 3 DAGs. Porque cada confrontante desse é uma certidão de busca. Infelizmente, pessoal, é mais uma taxa a ser paga pelo cartório que antes não era cobrado. O cartório, por que o cartório passou a praticar isso? Do nada, começou a praticar isso devido a uma lei federal. Então, tudo que acontece, por exemplo, de mudança do cartório, o cartório pode pegar a lei ou não. E o cartório daqui agora já está atendendo esse requisito dessa nova lei federal. Ela fez uma pergunta, o valor que está cobrando. Eu acho que é 20 e poucos reais, 21 e alguma coisa por matrícula, por imóvel. Se são 3 nesse caso, aí são 3 taxas de 20 e poucos reais. Pessoal, tem uma situação até mais específica. Por exemplo, às vezes lá no cartório eu tenho... Alguma pergunta? Pode dizer. Ô Felipe, como a prefeitura está tratando esses dados, quando ela recebe toda essa documentação, ela também, junto ao setor de cadastro imobiliário, alimenta o seu sistema para nos auxiliar, porque às vezes a gente vai fazer uma pequena averbação e esses elementos objetivos do imóvel, subjetivo, ele precisa ser também retificado se caso faltar alguma informação. A prefeitura, a partir de então, tomando conhecimento dessa exigência do cartório, ela está alimentando o seu sistema lá no setor de cadastro, porque às vezes eu percebo que a gente dá informações, mesmo não especificando, mas fornecendo os documentos para essas informações, e quando a gente volta não tem, por exemplo, o número da matrícula do imóvel, né, o número do lote ou quadro, às vezes fica, quando você tira um boletim de cadastro imobiliário, não está essa informação. A prefeitura está tendo esse
O cadastro imobiliário, no passado, era muito deficitário. Aí foi feita uma licitação na gestão passada para contratar, aí ganhou a empresa Geodados, para poder ajudar na atualização do cadastro imobiliário. Várias inconsistências foram encontradas e muitas inconsistências até hoje não foram resolvidas por falta de dados e informações. Muitas foram resolvidas de lá para cá, porque essas questões da aerofotogrametria ajudou bastante. E aí muitas questões foram sanadas. Esse programa é um programa muito interessante. Se vocês quiserem conhecer, o pessoal do Tributos pode apresentar lá Noé, por exemplo. É um sistema que tem vários filtros e traz bastante informação. Só que essa informação, para entrar lá, tem que ser cadastrada, tem que ser lançada no sistema. O sistema também que a prefeitura tem, ela tem determinados campos que são antigos. Coisas novas precisam ser redesenhados o programa, o sistema. E isso tem que passar por licitação, isso tem que passar por N coisas para poder atualizar o sistema, porque sem o campo não tem como lançar. Então, na realidade, é necessário uma nova etapa de evolução. Essa evolução que já teve com os Geodados foi muito boa, mas é necessário uma nova porque as coisas estão sendo muito dinâmicas. Como é que muitas vezes o poder público reage, que é normal? A mobilização. Justamente as pessoas irem e provocar, no bom sentido, as mudanças, as melhorias. E eu fiquei contente com essa reunião. Por quê? Porque nós temos muita coisa para melhorar. E eu, como servidor, aí falando, né, nesses 8 anos, eu tive algumas ações que eu implementei por iniciativa própria. Mas imagina, uma andorinha só para fazer verão, né? Então, por exemplo, o nosso Código de Obras era de 94. A revisão de 2017, que foi pequena, foi o texto que eu encaminhei para encaminharem à Câmara. Uma iniciativa individual, em 2017. Quantas coisas avançou de 2017 para cá? E quantas coisas também, na época, eu não entrei em questão, porque o código era muito grande, eu fui nos itens mais graves na época. Então, imagina agora uma mobilização de vocês, querendo, por exemplo, algo que eu vou falar, vou antecipar. No loteamento, a nossa lei, que foi até uma proposta minha, de ser colocado no Conselho da Cidade, aí foi para a Câmara e aprovou, que no loteamento, ainda em construção, é possível a pessoa tirar na prefeitura o alvará de construção da casa dela naquele lote, mesmo o loteamento ainda estando em construção. Ela pode ter o alvará de construção, está lá em 2018, na lei. Só que está lá dizendo que ela só vai ter o habite quando o loteamento tiver o aceite final. Quando ele tiver o aceite final, que ele finalizou tudo e teve o termo do aceite final, aí agora os interessados que construíram podem ter o habite. Por quê? Porque ao longo da obra vai ter que colocar água, vai ter que colocar energia. Mas eu comprei um lote. E a lei me dá o direito. Aí eu quero começar a construir. Como é que eu construo sem água? Eu pego, boto meu tanque lá, trago um pipa, encho e vou fazer minha massa. Já vou adiantando. Daqui a um ano vai sair o termo do aceite do loteamento. Então, daqui a um ano, eu pego o meu habite. Se é o tempo que eu termino minha casa, vou levar um ano fazendo, digamos. Ou eu não tenho pressa, o loteamento vai levar 2 anos, eu vou fazendo minha casa devagarzinho. Daqui, quando eles terminarem, eu pego o meu habite. Pronto. Só que isso foi pensado em 2018. Mas agora precisa de uma mudança. Aí era interessante a mobilização de vocês, se vocês concordarem algo no que eu vou dizer. Por exemplo, o loteamento, ele termina tudo. Bota água, bota energia, pavimentação e vai lá na prefeitura. Quero meu termo, que eu concluí tudo. Você já recebeu o documento da Embasa, que é o termo que ela recebeu a doação da rede de água, ela já deu o termo? Não, precisa desse termo,
Sem esse termo, você não pode ter o termo final. Ó, o loteamento já está todo pronto, já tem água, já tem luz, já tem tudo. Mas o termo da Embasa levando 6 meses, 1 ano para entregar. E da Coelba. E aí? Já tem água, já tem tudo. Só não tem um papel da Embasa e da Coelba dizendo, olha, eu recebi a doação, agora é nosso, está aqui, formalizou e entregou. É justo a pessoa que está fazendo a casa, que teve o alvará, ficar empatado por causa desse negócio, desse documento lá da Coelba, da Embasa, do loteamento, para não receber o habite? Não é, no meu entendimento. Então, o que é que poderia ser uma sugestão? Emitir o habite desde que o loteamento tenha concluído tudo, exceto o documento da Embasa e da Coelba não ter recebido ainda. Em outras palavras, mas não assim feio como eu estou dizendo, né? Mas vocês entenderam, ou seja, se aí isso vai para a lei, aí ele pode receber o habite dele até 6 meses ou 1 ano antes dessa demora da Coelba dar esse documento à Embasa. Deu para entender? Então, para a gente atualizar a lei, não basta uma pessoa só. Porque se for uma pessoa só, vai dizer assim, por que fulano está interessado nisso? Mas se é uma coisa da comunidade, que vai de um conselho... Facilita até para a venda, né? Porque a gente pode ter Isso. aquisição de terreno em construção, que já está... Sim. Tem situações que o poder público atrasa tudo. A Embasa hoje é quase 1 ano para dar viabilidade, você fazer um projeto e retirar os outros. Imagina a situação dessa. Aí você pega o alvará lá, com 3 anos para concluir as obras, a Embasa demora 1 ano para te dar só a viabilidade. Justamente... Ele também está querendo perguntar algo, Gilberto. Felipe Alessandro, você falou 2 vezes aí sobre a possibilidade da provocação junto ao poder público. Nossa categoria está engateando, começando a organizar, mas a gente já tem conhecimento de causa a doutora Diana hoje, como delegada, pode estar elaborando algum documento nesse sentido, para que a categoria endosse de alguma forma e chegue na legislatura para poder acelerar dar viabilidade a algumas questões dessas aí. Perfeita colocação, e justamente esse é um dos objetivos que a gente está aqui hoje, para a gente ter essa força entre o profissional, o engenheiro, o arquiteto, com os corretores, que quanto maior for a mobilização, mais rápido e mais ágil vai ser da gente conseguir mudar essa realidade. Respondendo, até o senhor Mozart colocou aí perfeitamente, hoje o nosso principal gargalo para estar burocratizando, demorando uma documentação, até a viabilidade do empreendimento, se chama Embasa e Coelba, infelizmente. Porque, gente, não é um atraso de 1 mês, de 60 dias. Às vezes, para você saber a viabilidade, se no empreendimento que eu estou fazendo, com quantos quilômetros eu vou puxar uma rede de água e de esgoto? É com 2? É com 3 quilômetros? É com 5? Essa resposta vai determinar diretamente se eu vou ou não fazer o empreendimento. Porque se meu orçamento aqui estava para eu buscar uma rede a 1 quilômetro, e aí na viabilidade fala que é 5, eu vou inviabilizar o negócio, porque eu não posso, consequentemente, passar esse valor no lote, porque senão vai ficar uma questão inviável. Então, muitas dessas viabilidades, elas demoram 1 ano, 1 ano e meio para sair. Então, isso realmente é muito ruim, é um grande gargalo. E, aproveitando até sobre a questão que ela perguntou, o que ela estava falando, às vezes a pessoa quer uma simples aceite que foi trocado a rede de água e de esgoto com a rede da Embasa. Eu só preciso de um documento. E aí, às vezes, a pessoa, para descalcionar o lote, ela está lá no documento que exige o termo de aceite. A pessoa executa tudo certinho no empreendimento, faz tudo, mas não pode descalcionar o lote, porque a Embasa não teve a boa vontade ainda de mandar um termo de aceite. Meu lote fica parado, eu não consigo mover, não consigo fazer nada, porque eu preciso desse termo. Então, essa é uma das pautas, essa é principalmente isso, que a gente está tendo esse contato com vocês aqui hoje,
para a gente ter essa mobilização, vocês como corretores, a gente como profissional técnico, para a gente tentar mudar essa realidade, porque realmente é algo que é um gargalo muito grande, é um travamento muito grande. Imagine que o seu cliente quer comprar aquele lote, naquele loteamento que já está com tudo ok, já está com tudo ok, e ele quer começar a construir. Mas ele precisa, antes de dar entrada na Caixa, porque a Caixa vai financiar a compra do lote e a construção. Quando a Caixa financia, o que é que tem depois? O habite, no final. Tem que ter o habite. E se ele começar a construir lá com a Caixa, achando que vai ter o habite? Porque tem tudo no loteamento já e ele não está sabendo o tal do papel. Que o papel só vai sair daqui a 1 ano. Daqui a 6 meses. E a casa dele agora já está quase pronta. E aí agora ele vai na prefeitura, pedir o habite, aí a prefeitura não tem como dar o habite ainda, porque o loteamento não tem um termo final. Você já imaginou o transtorno? Fica pagando juros de hora. E aí fica pagando juros de hora. Vocês já imaginaram o transtorno? Então é o seguinte, eu vou só passar para vocês um detalhe. Nós trouxemos esses temas e nós trouxemos um que é o carro-chefe, que é o de loteamento, condomínio, condomínio de chácara, muita gente interessada em fazer coisas desse tipo. Mas o nosso tem, não é, delegada? Então, nós gostaríamos de aproveitar e perguntar, até saber, se haveria uma possibilidade de um outro encontro para a gente poder trazer essa pauta com mais detalhes e que não fosse muito distante. Não sei, semana que vem, de hoje a 8, ou como for. Você, na terça-feira que vem, aí eu deixo a palavra daqui a pouco com você, para você, né, até verificar. Nós temos quanto minuto para fechar? 5? 5 minutos? 5 minutos aqui já virou, Pronto. Sim. Vai ser rápido. Para você ter ideia, que a importância dessa reunião aqui, não só dos corretores, mas também do pessoal dos empreendedores, criadores. A Coelho demora em torno de quase 1 ano. Quando você falar do nosso assunto, não vai falar mais nada, não, peraí.